Oi, gente. Espero que agora vá. Agora ele tá funcionando. Então vamos lá. Bem-vindos a mais uma live. Eu tava tentando me conectar, tava com um problema aqui, reiniciei tudo e acho que agora foi. Então eu vou esperar as pessoas entrarem. Desculpa aí pelo atraso de 10 minutos, mas a gente fica rendido na tecnologia também, né? Então eu vou esperar as pessoas entrarem agora porque, pelo que eu vi, tá ok. Então vamos lá. Vou tentar esperar vocês entrarem. E a Grazi, minha convidada. Oi, Lúcia, tudo bem? Acho que agora eu consegui, gente. Olha, o céu essa semana tá do babado, né? Vamos combinar? Acho que agora foi, graças a Deus. O céu tá do babado essa semana, né? Essa oposição Mercúrio-Urano tá tombando todo mundo, eu inclusive. Eu já tombei numa reunião hoje. Oi, gente. Oi, Aida, tudo bem? Vamos esperar agora a Grazi entrar. Que céu, né, galera? Tá hoje, olha, essa semana inteira eu tô sentindo que tá a vibe tá mais pesada. Oi, Liz, obrigada pela dica. Acho que agora entrou. Eu reiniciei meu celular. A Grazi já chegou. Então eu vou chamar a Grazi, porque, ufa, que sufoco, né, quando não entra certa. Vamos aí rezar para Nossa Senhora da Live para tudo dar certo aqui hoje. Eu vim de verde porque vamos falar de saúde, né? E vamos falar de saúde mental também, porque a gente está precisando. Oi, Grazi! Oxalá, minha amiga, que nós entramos. Olha, vou te contar, viu? Essa quadratura aí que tá pintando no céu, tá que tá, né? Eu tava falando, essa quadratura Saturno-Marte e essa oposição Urano-Mercúrio também, cara, pegou assim de um jeito, né? Porque Urano é Mercúrio, Urano é comunicação, Mercúrio é Tecnologia. genética, e ficam os dois, que pelo amor de Deus, né? Não, hoje eu tô só respirando fundo, assim, porque já aconteceram várias Não, coisas. eu até, como eu vi como é que estava meu dia e hoje eu não amanheci muito bem, assim, acho que é por causa Entendi. do tempo, virada de tempo aqui no litoral, né? Eu estou morando em Santos, A é gente tá mais numa conexão São Paulo-Santos é aqui. mais úmido, é muito mais É, úmido, né? Então, sim. o tempo muda mais, tem o vento do mar, o vento da montanha, não sei o quê. Então, eu ainda não estou muito acostumada. E como estava calor abafado, eu liguei o ar-condicionado e dormi com o ar-condicionado. E aí, é, Nossa. né, para garganta. Aí, hoje É. não entendi, porque eu não conseguia nem falar. Mas tá tudo bem, não é que eu me Vamos sinto. lá. Eu e a Grazi já fizemos uma live há uns 2 meses atrás, né, Grazi? Mais ou menos? Foi, foi. Até mais, eu acho. Que a gente foi falar de alimentos. Também a live deu umas travadas horrorosas. Bom, Ô, Grazi, hoje não vai, hoje vai ficar boa, hein? eu tenho um mau aspecto de Urano, né? Mas eu tenho também. Eu tenho Urano-Marte em oposição no meu mapa. Que delícia. É. Então a gente já está acostumado, né, com Hoje essa vibe. Hoje o assunto é muito importante, né? E a gente Super, vai super. tratar de um Eu assunto vim de muito. verde representando a medicina, a saúde, a chama verde, Então, né? Vamos chamar essa galera toda, Grazi, Mestre Larion e todo mundo que trabalha com cura aí, né? nossa, claro, porque na realidade o que a gente faz na astrologia é o diagnóstico. Sim. Mas Peraí. Antes de você começar a oh, falar, peraí, calma. Eu só vou voltar um pouquinho, porque assim, eu tô fazendo uma série de entrevistas, né, Grazi? Agora de astrologia mesmo, faz um mês, né? Esse é o segundo mês. Não sei até quando vamos, mas vamos, né? E eu chamei a Grazi novamente para a gente conversar. Então, Grazi, primeiro, eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse como é que você chegou na astrologia, como é que a astrologia entrou na sua vida. Estou fazendo essa pergunta para todo mundo, porque eu quero que os astrólogos, principalmente os novos e as pessoas que curtem astrologia também, entendam que tem uma trajetória por detrás de uma fala, né? Então não é só chegar já falando como se fosse uma coisa simples. Tem um caminho. A Graça tem um caminho bem longo e interessante dentro da astrologia. Então eu queria que rapidamente você se apresentasse e falasse também sobre como a astrologia entrou na tua vida. na realidade, quem entrou primeiro foi o tarô, né? O Eu tarô entrou primeiro. pouco isso, sim, porque a minha avó estudava cabala, numerologia, sei lá, apesar dela ser super católica, mas ela fazia isso escondido da família. Ela tinha um lado pisciano forte que eu acho que eu herdei, né? Uhum. E como eu sempre tive essa curiosidade, teve um dia que eu fui fazer
assim, fiz um curso de tarô e comecei a estudar com o tarô, na realidade. E aí aconteceu uma coisa muito dramática na minha vida, que às vezes eu conto até nos nossos congressos de astrologia, eu já conto Uhum, história. uhum. E esse evento dramático que aconteceu com uma amiga minha tinha sido um ano antes anunciado através de uma leitura de uma pessoa que era astróloga que fez a leitura do mapa dela. Dela. Quando aconteceu a tragédia, um ano depois, aquilo me chocou tanto, porque eu falei, gente, mas se estava no mapa dela, ela tinha livre-arbítrio, então eu fui estudar astrologia. Sim. Primeiro, eu fui fazer o curso com essa, que foi a minha primeira professora, a Ana Emília, e que era prima, inclusive, da minha amiga. Essa minha amiga que fez o mapa da terceira amiga, né? Dessa que depois sofreu essa tragédia. Então, na realidade, ela foi artéfice da tragédia, que é muito pior. Né? Porque aí é que entrou a história do livre-arbítrio. Eu falei, será que ela não podia evitar isso se tinha no mapa dela e se todo mundo alertou, né? E aí eu fui fazer e fui no primeiro congresso de astrologia que o Fatiolo e a Vera abriram na inauguração do Hotel Maxud. Nossa, que legal. Isso vai ser anos 80, né, Anos Grazi? 80. Eu entrei na escola do Fatiolo. Uhum. E da Vera. Então, ele foi a minha base, meu estudo, foram 3 anos muito, muito profundos. Entrei na maçonaria, né, que eles têm uma loja maçônica mista, e me levou também para estudos de ocultismo, de cabala e outras coisas, como é o Rosa Cruz, né? São aquelas coisas mais tradicionais do hermetismo, né, que a gente chama de hermetismo. E depois, claro, depois disso, eu fui me especializando, né? Fiz curso com Carlinhos de astrologia mundial, mas astrologia médica, né? Essa parte que Carlos Fini, tá, gente? Para quem não conhece, pesquisem. Carlos Fini é um astrólogo Carlos Fini, bala de astrologia mundial. lá. Podem ler qualquer coisa que esse cara escreve, que é incrível. Não, ele é um pesquisador. Eu assisti a live dele sobre a Divina Comédia. Eu viajei no colégio, né? No meu colegial, quando eu estudava comédia na Itália. Eu fiquei, assim, abismada com o conhecimento dele. Ô, Grazi, olha como é que a gente tá. Agora que eu me liguei. Eu tô de verde, você tá de vermelho. A gente já tá representando a bandeira da Itália aqui, tá, gente? Porque, quase enfim, né? verde. Você sabe por que eu não ponho roupa verde? Porque eu fico muito pálida com a roupa verde. Não é a tua paleta de cores, Grazi. A sua é mais, né? Eu tenho mais que alguma coisa alegre. Então, e aí o que acontece? Na realidade, a astrologia ela vai te levando a especializações conforme sua inclinação natural. Sim. Né? Verdade. A ideia sempre foi como eu posso auxiliar o outro? Como é que o conhecimento pode evitar alguma coisa mais grave na vida dessa pessoa? Nós não evitamos tudo, né? Tanto Sim, claro que não. Né? Eu mesma tive que passar por um câncer de mama, mas eu acompanhei os trânsitos planetários durante a química, durante a radio... Olha, era relógio. Você sabe que eu abri uma caixa de perguntas, depois a gente vai tentar responder. E uma das perguntas é essa, né? Se os trânsitos planetários, se eles por exemplo, aspectam algum planeta que rege uma casa de saúde, né? Sim. Se tem reflexo, então a gente pode falar disso depois. Vamos falar depois, claro. É isso. Não, é isso. Era só para te... Não, eu tô falando que eu lembrei da pergunta. Nesse sentido, que às vezes não é que a gente vai fazer o diagnóstico, você vai falar para... Mas você fala quando você está olhando o mapa, você pode até levantar o mapa médico da pessoa. Sim. Quando ela faz, eu falo, olha, eu gostaria que você visse, porque eu sofro de dor de barriga, sofro de dor disso. Então, você já vai lá e já encarrega essa pessoa. Então, é isso que eu queria te perguntar, que foi a primeira coisa que você falou, Grazi, assim, então, qual que é o papel do astrólogo? Quando a gente fala de astromedicina, o papel do astrólogo é ele não é médico, tá, gente? Então, assim, qual que é o papel do astrólogo? Quando você vai falar assim, eu vou olhar um mapa médico, ou com viés médico de saúde, então, qual que é a sua postura como astróloga nesse momento, Grazi? Então, normalmente é alertar a pessoa, né, sobre a possibilidade do desenvolvimento positivo ou negativo de uma determinada coisa que já está no mapa astral. Porque nós nascemos com um temperamento, com o nosso mapa tem
os signos. Nos signos tem os planetas que são os agentes das patologias e no trânsito essa patologia se... Pode ser disparada, né? é disparada, é o gatilho, né, que a gente chama. Sim, é o gatilho. A gente chama de Marte gatilho. Uhum. Então, aí você só dá para ela a possibilidade. Isso não quer dizer que vai acontecer. Mas você sabe, por exemplo, você pode eliminar outros medos que a pessoa tem. Ah, então eu Sim. nunca vou ter essa doença. Não, provavelmente não, porque não tem Uhum. indicação disso. E é claro que existem também doenças que não são propriamente só físicas, tá? Eu acompanho uma cliente minha que, como ela tinha Netuno em Libra na primeira casa, ela criou muitas doenças desse Netuno, né? O Netuno lhe criou muitas doenças psicossomáticas. E elas se revelavam na matéria. Não é que você consegue evitar todo. Sim. Então, às vezes, sim, uma psicóloga você pode encaminhar, você encaminha numa constelação. Você Sim, isso que eu acho legal, né? Porque quando a gente trabalha em parceria, a gente vai fazer justamente isso, né, Grazi? A gente consegue, através do mapa, trazer alguns diagnósticos para que aquela pessoa possa ser encaminhada para um médico, para uma constelação, para um psicólogo, né? Eu acho que essa que é a grande função do astrólogo, porque também tem um lado, assim, por exemplo, alguns tem médicos homeopatas, geralmente, né, que também são astrólogos, né? Às vezes a gente tem pessoas que são profissionais da área da saúde e usam a astrologia também para ajudar no diagnóstico, mas é sempre consorciado. O astrólogo em si, ele não pode, né, diagnosticar se ele não tiver alguma outra formação. Mas, Grazi... floral, né? Uma aromaterapia. Mas ele também tem que ter uma formação, né, Grazi? De terapeuta floral, tem que estudar os florais direito. Então, tem algumas coisas a gente consegue até falar, até dar aromaterapia. Por exemplo, eu fiz curso de aromaterapia, então às vezes eu indico, mas assim, dentro do que a gente é capaz. Porque tem uma coisa que, assim, me intriga, que aí a gente pode abrir um bastidor aqui, que a gente já ouviu falar, né, Grazi, de pessoas que falam que curam o mapa. Você sabe disso, né? Então, vamos lá, Grazi. Senta a pua aí agora. Ninguém cura o mapa de ninguém, tá, gente? Não, eu já vi pessoa dizer, você tem esse mal Saturno, então nesse período você vai usar isso, bota um pêndulo de chumbo. Não, existem cerimônias mágicas que antigamente se faziam com pântano, né? Os pantáculos. Os védicos fazem isso também, né? E a gente faz muito pouco. Hoje em dia, eu não tenho mais pessoas, por exemplo, que sabem fazer um pantáculo na hora certa de Saturno, com a lua certa, não sei o quê. Então, é mais fácil você usar, por exemplo, uma mesa radiônica, porque ela vai te indicar se você vai para floral, se você vai para uma outra, para aromoterapia, para cromoterapia, né? Para ajudar. Então, é mais fácil do que mandar fazer um pêndulo, um pantáculo, como era antigamente, né? Que faziam. Né? Eu estudei muito magia. Aliás, eu tenho um livrinho disso que vai ser reeditado. Tá? Olha! É muito próximo assunto, hein? Magia na astrologia. Magia através Mas para tudo isso, né, Graça, você precisa ter... Você tem que ter estudo, você tem que ter técnica. O que eu falo que às vezes a gente ouve algumas, vamos dizer assim, Gra, propagandas enganosas, né? Que você não tem como pegar a borracha e apagar, tá? Assim, como eu falei no começo, a Graça também. Eu tenho um aspecto de Urano tenso com Marte. Eu não posso chegar lá e falar assim, beleza, galera, vamos apagar esse aspecto, nós vamos fazer um negócio para tirar. O que acontece é que muitas vezes a gente entra em contato consciente com aquele aspecto, que eu acho que é isso que funciona. E aí você às vezes pode usar, esse aspecto, por exemplo, pode me dar uma irritação maior, né? Ou fazer as coisas de uma maneira mais estabanada, mais irritada. Então eu vou aí tomar um floral, usar aromaterapia para ajudar a baixar um pouco essa frequência acelerada desse aspecto. Agora, não tem como tirar ele da minha vida, tá? Só para vocês saberem. Não é isso, Graça? Eu tenho Marte e Saturno em conjunção em Gêmeos, né? Então, Gêmeos rege pela astrologia, braços, mãos e respiração. Então, com 5 anos de primeira broncopneumonia, então eu sempre tive problemas assim, mais uma fragilidade nessa área respiratória. Nessa área. É o que Gêmeos. E também quebrei os braços 3 vezes. Mas por quê? Porque também era danada e não parava quieta. E fui patinar no gelo, entendeu? Já tinha esse agito, né, Gra?
Então, porque é gêmeos, né? E o regente, quer dizer, o próprio Mercúrio, que é regente, está na minha primeira casa, exatamente em cima do meu ascendente aquário. Então, eu sou agitada. Até que minha irmã me disse isso há pouco tempo, assim, antes dela morrer. Um dia, ela conversando, eu perguntei para ela como é que eu era de pequena, né? Uhum. Eu era como Eu eu pus era aí de pra pequena. gente, pra gente entrar nisso depois. Fala aí. Eu era agitada. Olha que legal, colocaram o desenho do Eu feto, né? coloquei. Isso, não, sabe por Então, quê, Gra? É porque você eu começou a falar e eu achei legal. Eu peguei essa imagem, porque eu achei legal para as pessoas entenderem um pouco do que a gente está falando, né? Quando a Grazi falou assim: ah, eu tenho Saturno, Marte em Gêmeo. Você sabe que eu tenho um lado meu professora, né, Grazi? A chata. não, Tem uma em Virgem, nada. né, Você linda? Você sabe que hoje eu estava procurando a imagem porque está no curso de astromedicina, né? E o Uhum. curso está lá com o Rick da Demastro para poder Uhum. masterizar, deixar bonito, para poder vender o curso e abrir o curso para as Claro, pessoas claro. estudar. E esse desenho, na realidade, foi da época que eu estudei com o Facciolo. Porque quando a Uhum. gente vê aquela imagem que é o homem em pé, né? E Uhum. a astrologia te ensina a cabeça até aqui, aqui é touro, aqui é gêmeos, depois vem o estômago, depois não sei o quê. Você fica imaginando, mas como os astros vão atingir aquele órgão? Mas quando Uhum. você coloca assim, e você coloca o mapa da pessoa, vai ver onde estão os planetas, onde eles estão atingindo, onde eles estão, quais são os aspectos que eles fazem, qual é o órgão que eles vão cutucar, né? Que vão deixar Uhum. em posição mais frágil, digamos, né? Porque Isso. o signo ele rege partes do corpo, né? Vísceras, Uhum. órgãos do corpo, mas o agente que faz a patogenia, que faz a doença se desenvolver, o acidente, o machucado, né? É sempre o planeta. Ele que tem energia. O signo não tem energia. O signo ele é, né? Ele te Sim, sim, representa, né? sim. Então, agora que Marte está em Áries, né? Ele, nossa, esse ano também ele não só foi retrogrador e não param os incêndios e não param os grandes, né? Teve aquela O explosão. planeta tá quente, né, Grazi? Eu vi que, Oh, na televisão ontem que setembro foi considerado o mês mais quente já registrado no mundo. Aí por isso que eu até pus uma fotinho nos stories de uma pessoa soprando o planeta como se fosse um fósforo, mas aí a gente se remete a justamente a esse Marte que está no signo de fogo, que é, né, tá domiciliado, tá forte, tá o segundo semestre praticamente inteiro, não praticamente não, ele tá o segundo semestre inteiro em Áries, que é mais raro ficar tanto tempo por conta de retrogradação. E aí você vê é, como tá tudo queimando, né? É o seco, que é a frequência, né, do Marte e do próprio Áries, é o seco e o claro, quente, claro. né? Então é o Então, que a gente está sentindo. agora, os acidentes na cabeça, né? Acidente Ah, batendo a cabeça. vocês estão vendo aqui, ó, gente, nessa foto, É, né? Então você você consegue consegue ver ver. a cabecinha. Eu não consigo, eu não tenho seta, né? Não tenho esse Eu recurso também aqui. não, é só na hora de dar o curso, né? Então aí você tem aqui, ó, você vê que a cabeça tá nessa região de Áries, né? Aí a parte do pescoço tá na A região cabeça do touro. né? Vai, Isso. abre a perna da mãe e vai embora, sai e nasce, né? E E aí, nasce, que claro, é o começar, né, Grazi? Que é o aí Ares, né? o segundo signo pega a parte do pescoço, dos dentes na parte de baixo, né? O maxilar É. inferior. E essas cervicais aqui, né? E a Uhum. tireoide A também, né? Que tireoide também. é coisa de Vênus que rege o touro. Aí, quando Signo de você vai fogo. descendo, você vê os bracinhos do bebê, que estão bem Uhum. na altura do pulmão, né? É. Aí Então, eu tô tentando mostrar, idiota, aqui, ó. Fazendo assim com o dedo. É isso é, aí. e aí depois você tem o câncer que rege o estômago, a parte digestiva. Essa parte Desse, aqui de cima, estômago, né? isso. E ali você tem o leão que rege a espinha dorsal com a medula, né? Uhum. Muitas doenças leucêmicas são causadas por maus de sol, né? Da pessoa. Uhum. E, e aí
ele rege também o coração, pois é a parte central, né? Como se fosse o nosso sol central, digamos, né? E aí, do lado você tem o quê? Você tem Virgem, que rege os intestinos, né? A Graça deu uma travadinha aí. Gra, volta. Volta. Os signos, Pera. são todos os signos duplos, na realidade, são signos de relação. Eles sempre falam daquilo que eu O de faço Libra, como... né? Que deu uma travada. Deu? Tá. Deu uma travadinha assim entre Virgem e Libra. Fala de novo de Virgem rege os intestinos e Libra. Fala aí, Gá. E Libra, os rins, por quê? Porque é um órgão duplo que estão na balança e são filtros de o quê? De afeto, de amor, né? Do doce da vida, né? Coisa de Vênus, o amor especialmente. Relacionamento, um casamento que vai mal, você vai ter problema de rim, tá? Aí, e aí, quando você... Eu tô quieta aqui, só tô ouvindo. Quando você passa de Libra para Escórpio, você está indo para os órgãos genitais e reprodutores, tá? Tanto sejam internos quanto externos. Internos, nós também relacionamos para a mulher, especialmente, tanto o seio, que tem a ver um pouco com Vênus, e o útero e ovário, que tem uma relação com a Lua. Tá? Mesmo que esteja ali também no signo de Escorpião. Porque está tudo junto, né? O nosso aparelho reprodutor está todo junto, o excretor e o reprodutor. E aí eu falo, a vida começa ali e termina ali, na realidade, né? E aí você vê o bumbum, né? Que é a coisa mais... Que o sagitariano já se acha o quê? Virado para a lua, né? O sagitariano, ele se acha o sortudo do zodíaco. Ele já tem o bumbum virado lá para cima. Que sorte, né? O cara virou o bumbum para a lua. Então, aí é bem coisa de Sagitário. Aí você vai lá no meio do céu. E as coxas, né? Coxa grossa, um bumbum grosso, né? Tem muito a ver com o cavalo, né? Que tem aquele traseiro lindo, né? Um bicho que é o cavalo, é o animal relacionado com Júpiter, né? E aí você vai para o lado Capricórnio, que rege os joelhos. Nesse caso, eu falo que é o joelho da rigidez. Ele dói porque o capricorniano é rígido, né? Saturno, ele dá particularidade. E às vezes pega o ombro também. Porque se você vê no desenho, ele tem... Tá perto, né? Ó. Por quê? Porque normalmente o capricorniano carrega o mundo nas costas, né? Ele tem complexo de Atlas, né? Então ele carrega, depois se queixa, tem dor no ombro, tem dor na... Então, tá bom. E se curvam, né, com a idade. É engraçado, né? Quando você vê a pessoa muito curvada, você pode ter certeza que tem ali um Saturno forte ou um Capricórnio. E aí você desce pela perna, você tem a parte aquário, né? Que a parte aquário é a barriga da perna com tornozelo. Isso, e que como é um temperamento sanguíneo também lida com varizes, né? Essa parte circulatória, lembre-se que quando a gente fala do segundo coração, que quando a gente viaja de avião, está mexendo a panturrilha, né? Por quê? Porque é um signo oposto ao signo do Sol, né? Então, eles trabalham em conjunto, esses dois, né? O coração bombeia, mas também lá embaixo tem que bombear. Lá embaixo também, é isso aí. E depois vem o pezinho do pisciano, que é o lado mais frágil, né? Por quê? Porque ele é muito pequeno em relação ao tamanho do corpo, então a gente tem que se sustentar. E é o único pedacinho que está em contato com a terra. Coisa que o pisciano, coitadinho, tem muita dificuldade de entender, né? Sim. Né? Ô, Grazi, você sabe que eu tenho um filho que tem ascendente em peixes? E ele tem Netuno bem cravadinho no ascendente. Super legal. Mas, cara, o que ele bate o pé, você não tem noção. Acho que todo dia ele faz assim, ai, bate o pé. Todo dia. E ele tem dermatite no pé, né? Assim, quase todo dia. Marte mau aspecto, ou Marte e Netuno da chulé. Da chulé. Ele tem dermatite, ele sua pra caramba no pé, tudo no pé, tudo dele é no pé. E ele bate o dedinho do pé, o dedão do pé, é tudo no pé, assim. É muito interessante. Porque a gente tá falando, que a Graça tá contando,
Mas isso é vai muito fazer. real. Isso é muito real, né, Grazi? A gente É sente muito, as muito. fragilidades, vamos dizer assim, ou o lado mais sensível. E, Grazi, aí eu quero te fazer uma pergunta de estudante, só para você continuar nesse tema. Mas, assim, o que partes do mapa que a gente olha, principalmente quando a gente está falando de saúde? Tá, primeira coisa, Doença. o ascendente, né? O signo ascendente, porque o signo ascendente é o teu corpo físico. Então, Sim. ele vai representar o quê? O veículo corpo que o espírito pegou dos pais, dos avós, bisavós e das gerações passadas, né? Uhum. Então, você vai ter essa hereditariedade. Tanto que quando você tem uma doença, muitas vezes o médico te pergunta, mas a tua mãe já tinha? A tua avó já tinha essa doença? Uhum. Então, você sabe que ali você tem uma tendência. Por quê? Porque você pegou um DNA familiar, né? Uhum. Com aqueles defeitinhos que esse DNA pode ter tido. Então, primeira coisa, o ascendente. Outra coisa, antes de olhar o ascendente, eu sempre faço a base do temperamento, né? Porque Uhum. os quatro Fala um pouquinho dos temperamentos. temperamentos, Gra. Fala um pouquinho dos temperamentos para as pessoas entenderem, assim, porque isso é antigo, hein? É desde Hipócrates, então, assim. Grécia, na Grécia, né? Hipócrates Uhum. ensinava, enfim. Na realidade, se a gente pensa nos quatro temperamentos, você já vai ter uma figura geral, por exemplo, os temperamentos de fogo, né? São os Uhum. mais imprudentes, né? São aqueles que estão sempre ativos, não param quietos, né? Então, eles se machucam mais, certo? Uhum. Batem, né? Bate com a cabeça, se machuca. Por quê? Porque eles têm um temperamento justamente que leva eles a mais atividades serem temerários também, né? Se Uhum. expõem, né? Expõe Eu mais, falo que arriscam mais, né? claro, arriscam mais. Em compensação, eles têm facilidade de se recompor com facilidade, ou seja, eles Uhum. recuperam a saúde com facilidade. Tem Uhum. febrões a 40 graus, mas no dia seguinte pode não ter Não mais tem mais nada. nada. Uhum. Isso por causa do temperamento. Né? Temperamento, lembre-se que o temperamento nunca é puro, né? Eu falo que é como, como na culinária, né? A gente põe Uhum. temperinho aqui, temperinho lá, mas se você tem muito, estraga o prato, Isso, não é? sim. Então, é a mesma coisa que, né, que nós falamos quando falamos em culinária, Em né? culinária. Aliás, peguei uma canequinha aqui italiana, ó, só em sua homenagem, viu? Linda, que linda. Só para a E gente não perder o clima. eu tenho um monte de gatos. Ninguém não tem de Itália. Eu tenho um monte de gatos. Todo mundo me dá caneca de gato. De caneca de gato. Sou gateira. Então, aí se você vai nos temperamentos de terra, né? Então, Uhum. esses temperamentos de fogo, você vai ter mais acidentes, mais machucados, mais febrões, mais dores agudas, mas também eles se recuperam facilmente, né? Uhum. Eles têm Uhum. mais ferimentos, então eles têm que tomar cuidado, porque eles estão lá na academia e aí se machucam os músculos, etc. Uhum. O temperamento de signo de terra é um temperamento nervoso chamado antigamente de melancólico, né? Uhum. E Uhum. eles falam, é introspectivo, né? Falavam que muitos poetas tinham isso, os poetas de antigamente, né? Elas tinham Sim, a aquela melancolia, né? expressão. E tem uma relação muito forte com o Saturno, claro, mas te Uhum. dá também, se for o signo de Virgem, o intestino, por quê? Porque a cabecinha de cima, que funciona como a cabecinha de baixo, assimila muitas coisas e fica analisando, analisando, e congestiona o intestino, tá? Uhum. Então, essa é uma outra coisa. E do Capricórnio nós falamos. Eu falo que Capricórnio é melancólico por natureza. Se ele tiver um mau aspecto de Saturno e Lua, então é um desastre, né? Você não consegue Uhum. fazer essa pessoa tirar, sabe? Tá, né? Alegre. Falta energia do fogo às vezes também, né? Se tem muita terra também, falta o fogo é que dá o ânimo, né? O ânimo da vida, Exatamente. é a Aí chama, né? então, aí por isso que a gente também nunca é só um temperamento. Sim. O nosso temperamento é misto, né? Mas você sempre Uhum. vê no mapa a predominância do elemento Sim, fogo, sim, a falta do elemento água, né? Eu me sim. lembro que eu tinha uma cliente que não engravidava. Aí eu Uhum. fiz exercícios com ela e falava para ela, fica na banheira, mas não tem banheira. Então, se senta numa bacia com água, imagina que você está num riacho, né?
traz a água para você, porque senão você vai ter a fecundação, mas ele não vai se implantar no teu útero, porque ele não tem água, e a vida tem que ter água. Então, o pessoal de signo de água é mais fleumático, né? Que a gente chama de emotivo, sentimental, mutável, né? Que nem a lua. Peixe, então, é Netuno, é o maré que vai, a maré que volta, também influenciado pela lua. E o escorpião, eu falo que o escorpião não é um flegmático um pouco diferente, porque eu falo que é água fervente, ela está sempre em erupção, né? Ou é uma calmaria total, como um vulcão, e de vez em quando, que nem o Etna, né? Cospe fogo para todo lado, né? E depois se acalma. Depois se dessa pessoa, né? Que é mais misto, né? Como você falou. Mais misto. Eu acho que não é puro, né? Não é puro. E o sanguíneo, né? Que depende do ar, eu falo que é o mais intelectual, pensativo, comunicativo, né? Mas também, às vezes, tem uma hiperatividade mental, né? Não consegue chegar na hora que vai dormir. Não é contemplativo. Não vai chegar para um sanguíneo e falar, vai fazer yoga. Nossa! A coisa mais difícil fazer yoga para uma pessoa. Só se for uma yoga ativa, que ele possa conversar, que ele possa falar. Claro. Precisa dar certo. Se a gente pega isso como base do temperamento, depois nós vamos ver os planetas, né? Sim. Graça, você tinha falado, peraí, você tinha falado do ascendente que a gente olha. Tá. Daí a gente olha também mais o quê? Da casa... Depois a gente fala do planeta. Isso. Da casa 6 e da 12, não, eu me lembrei. É da casa 6 e da casa 12. Por quê? Porque a casa 6 e a casa 12 é um eixo de doenças. Mas e doenças, sim? Da casa 6 são as doentinhas do dia a dia, os mal-estares do dia a dia, aquele dia que você levanta com dor de cabeça, que você está com isso, e que às vezes se tornam doenças mais sérias, mas que normalmente fazem parte, né, do nosso dia a dia. Então, muitas vezes elas são causadas pela nutrição, tá? Por quê? Porque a casa 6 é a casa de Virgem, que é a casa da nutrição. Então, o intestino, né? O intestino limpo, bem funcionante, vai tirar muito desses mal-estares, né? Que são muito delicados dessa casa 6. Hábitos de higiene, hábitos alimentares relacionados com essa casa 6. E, claro, para os planetas que estão lá. E aí, a casa 12, que aí fala de alguma coisa um pouquinho mais pesada, porque a casa 12 é considerada, você sabe, a casa do karma, a casa mais difícil. Do escondido, daquilo que não fica tão aparente, né? Daquilo que eu quero esconder e é o que eu não enxergo direito. Tem a ver, muitas vezes, com as internações, né? Era que grave. Mas que quando aparece, você... Deu? Voltou? É isso. Ok. Então... Peraí, Gra. Voltou. A casa 12 é a casa do hospital, né? A casa das internações. Então, na casa... Né? Ações. Para mim, o Saturno, que passou na minha casa 2, que está saindo agora, graças a Aquário, é o que me trouxe a doença, né? Uma coisa mais difícil. E também a visão, pode ser do envelhecimento, sim, né? Porque Saturno faz isso. E trouxe as doenças da velhice, né? Ou seja, agora vai começar a doer o joelho, agora vai começar a doer o pulso, agora vai começar a artrite, agora vai começar não sei o quê. Por quê? Porque ali tem aquelas doenças que vão te acompanhar. Pois, eu sei que tem gente que fica falando, mas é possível ver como é que a gente vai morrer. Eu fujo dessa coisa, mas eu sou muito... né, quando a pessoa me pergunta, eu falo, olha, se você quiser saber, eu posso até te falar como, mas nunca vou te falar quando. Porque eu não sou Deus e não sou eu que determino. Claro. E a gente pode falar das circunstâncias ou daquilo que levar para o fim da vida, né? Os últimos anos da vida, que é a casa 4, como é que você vai vivenciar essa casa 4, né? Eu estou vivenciando muito bem essa casa 4 com o Urânio ali no 4, estou aqui na internet, olha lá como é que eu estou legal. Tá na internet, mudou de cidade. Mudei de cidade.
Ano na 4, né? Fez uma E mudançona de vida aí, né? muita mudança. E foi vapt-vupt, né? Porque é assim, né? Rápido, como Urano. É bem uraniano, né? Mas como aconteceu desde os meus 14 anos, eu estou acostumada. Você Vira e tá mexe, assim. acostumadona, né, Gra? Teve uma amiga que me falou, você é corajosa. Eu falei, não, é de Urano. Eu falei pra ela, Ah, você pode fazer uma camiseta. Todo mundo fala a culpa é do Mercúrio retrógrado, mas a gente pode personalizar a camiseta. No seu caso, a culpa é de Urano, por exemplo. a culpa é de Urano, né? Teve um filme italiano, né, que chamava Saturno Contra. Eu não sei se você assistiu, um filme italiano dos anos. Não. Ai, era muito lindo. Era uma história de um rapaz que era homossexual e ele foi embora do sul e volta para casa. O pessoal do sul não sabe que esse rapaz. E o irmão, quando vai falar, o pai entende que é o irmão que é homossexual. Uhum. Eu não sei se é Peraí. fácil de achar, eu acho. É um filme de um, de um ótimo coisa, mas aqui no Brasil a gente às vezes não acha, né? Não é coisa de blockbuster. Então, mas Às vezes voltando no às YouTube até histórias. você consegue achar hoje em dia. Pode ser, pode ser. Eu e a Grazi, a gente tá com um delayzinho, tá? Então, assim, às vezes eu falo, chega lá, ela responde. A gente tá tipo correspondente da Globo, esperando o outro falar, entendeu? Italiana Faz parte. não nega o italiano. Então, aí o que eu falo sempre é que a gente não tem que, tudo bem, você olha qual é, por exemplo, o que é que você tem na casa 6? Ah, eu na casa 6 tenho gêmeos. Então, você vai ter resfriadinho, você vai ter mais propensão a isso, né? Ah, se você é do signo de peixes, que nem eu tenho muita secreção. Por quê? Porque Netuno rege as secreções dos líquidos sinoviais. Então, eu tenho muita sinusite, mas não são só, né? Não é só isso. Líquidos sinoviais são aqueles que fazem as articulações não endurecer. Então, tudo isso é uma coisa que você vai olhar se o. Você fica mais atenta naquela região, né, Gra? É mesmo que eu contei para Grazi. Eu tenho ascendente em câncer. Eu já tive uma calcificação no seio, já tive que tirar, né? Então, assim, eu já tive. Eu sou escorpiana, né? Então, eu também já tive um cisto no ovário, como a Grazi falou lá. Então, você vai vendo quais. Isso. Então, você vai vendo quais são suas. Cisto no ovário que rompeu, não é um cistinho. Eu tive um cisto que rompeu, virou uma hemorragia. Por quê? Nossa, é tudo mais hardcore do escorpião, não é mesmo? Dói, isso é dói, eu tive que operar. Enfim, eu tive que operar, fiz cirurgia, tudo. Então, Marte era regente, continua com regente de escorpião. Portanto, a gente sangra, né? Sim, nunca é muito light o processo. Né? Do sexo finiano, dos prazeres de Hades, né? Então, mas aí a gente já sabe. Então, por exemplo, isso que eu acho legal, né, Gra, da astromedicina, vamos dizer assim. Eu já sei, o meu cliente já sabe quais são os pontos sensíveis, né? Quando você faz mapa de criança, é tão legal falar para as mães. Olha, por exemplo, o seu filho tem essa, né? Como a Grazi falou, da questão dos gêmeos. Às vezes você pega, né, um ascendente em gêmeos e já dá um toque na mãe. Fala assim, olha, sim, ele pode ter tendência a pegar mais resfriado, a ter uma asma, uma renite. Então, e a mãe já fica mais ligada naquilo também, em geral, a gente vai, né, para essa parte, a parte da alimentação, a parte do sono, a parte da saúde. E eu geralmente coloco um floralzinho de Bach, que você elabora em cima do mapa. Né? Sempre olhando Mercúrio, porque é a respiração, Saturno, porque faz doencinhas crônicas, né? Que são causadas, inclusive, por calcificações ou por falta de calcificação, né? Que nem acontecia comigo. Eu, quando era criança, todas as minhas doenças tinham a relação com esse Marte e Saturno em conjunção, né? Que provocavam, né? Se alguém me pegava, sabe que nem a gente pega as crianças com o bracinho assim? Eu troncava. Trocava o braço. Eu tenho Saturno na 12, então ajuda a calcificar. Quando vejo já tá duro, entendeu? Já virou alguma coisa. Então você já fica, assim, você já tem, né, ali um mapa mesmo, né, de um rastreamento, porque você sabe que aquilo pode. Aí sim, Gra, a gente pode falar dos trânsitos. Às vezes, um trânsito planetário ele dispara
um processo, como a Grazi falou, né, do Saturno e da questão do câncer dela. Então, eu acho que a parte preventiva e aí também a parte de diagnóstico, assim, olha, você está num trânsito X, então presta atenção nessa e nessa área. Isso é, assim, os astrólogos Você fazem muito tem isso. Vênus, né? Eu tenho Vênus na primeira casa. E você sabe que Vênus, em astrologia médica, a gente aprende que ela dá os tumores. Porque Vênus alimenta o tumor com o sangue venoso, que é o sangue não limpo, não oxigenado. E o tumor ele cresce por causa desse sangue, né, que alimenta. Então, eu já tenho atenção a Plutão. Olha o Plutão aí que foi tirar, né? Tiveram que arrancar um pedaço de dentro. Claro que aquilo foi ocasionado da passagem de Saturno, porque eu entrei numa depressão quando eu perdi minha irmã. E Saturno é luto, né? Saturno é luto. Então, eu entrei numa depressão, tudo bem, era uma depressão, como eles chamam, funcional. Eu continuava fazendo tudo, só que parecia que não era eu. E aquilo foi ajudando essa coisa a se manifestar. Então, agora, o que que você vai olhar? Eu tive um trânsito de Marte quando fui operada. Exatamente o dia que eu ia ser operada. Entendeu? Você já se prepara, melhor alimentação, você tira todo... Quer dizer, esse mês, né, que é o mês de outubro, que nós estamos falando tanto, né, do câncer de mama, as pessoas têm que perceber várias coisas. Primeiro, que não é só o mapa que vai dizer que você vai ter ou não vai ter. Tá? Só vai te indicar tendência. Porque uma má alimentação, uma vida que não é ativa, que você não faz atividade física, que você come, predispõe o corpo à acidez. Na realidade, acho que deu uma travada. Isso a gente sabe e tem maneira de... Deu uma travada. Então, na realidade, isso já é provado, tá? É provado. Então, a primeira coisa que um médico deveria falar para a pessoa, quando tira todas as farinhas, tira todo, tem uma alimentação mais com um pH mais alcalino. Tá? Deu uma travada, mas voltou, gente. Tá travando, mas tá voltando. Então... Tá voltando sozinho, né? Tá? É a coisa do mesmo. Tá. É isso. Agora. Hoje, gente, o céu que nós estamos... o céu que a gente está vivenciando essa semana, tá fazendo uma live, já é um privilégio. Não é, Grazi? Então, assim, a gente já jogou pipoca para Nossa Senhora da internet. Então, a gente continua, gente. Relaxem. Uma coisa, por exemplo, que eu olho também sempre, tá? Não só as casas, mas os regentes dessas casas, né? Sim. Porque eles também vão te indicar algumas patologias, né? O regente, o ascendente, o regente, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que também com o planeta regente, que está talvez em outro signo, qual é o aspecto que ele faz? Às vezes isso te indica que você não está observando aquilo que está ali nessa casa, mas você está lá do seu lado, né? Então, isso também tem que ser olhado, né? Os regentes. Então, regente da 12, né? Porque sempre vai te indicar alguma coisa. E o diagnóstico, na realidade, também pode passar pelas glândulas, né? Que são todas as nossas glândulas, que a gente falou tanto ultimamente por causa daquele negócio do termômetro que ficavam... a pineal, né? E, na realidade, todas essas glândulas têm uma função. Tem uma função no nosso corpo. A gente fala só da tireoide, mas tem várias. Tem o timo, né, que é muito importante. Você sabe, não tem câncer, né? É verdade. Não existe câncer do coração. É verdade. Porque, na realidade, porque o coração é o próprio sol. Ele não pode adoecer. Se adoecer, adoece o sol central e nós... E quando nós tem uma doença do mediastino, que fica sim, câncer do mediastino. E é super sério. É grave, que é gravíssimo.
É super entendeu? sério. Minha mãe já perdeu uma amiga com esse câncer, inclusive. Então, isso também tem que ser olhado. E normalmente a gente olha por essas glândulas. Mas é claro, Uhum, quando eu vejo alguma indicação maior, né? uhum. Existem, eu tenho 3 livros franceses sobre os 3 corpos, né? Quer dizer, do espiritual, do mental, né? E do próprio físico. Porque as coisas começam sempre atrás. Você começa sempre com uma energia que vai até ela se manifestar, né? Sim, ó, tem E, até um livro, Gra, eu vou até mostrar que está aqui do meu lado, ó, é de constelação, mas é uma médica, ó, a Beth conhece, a Dagmar Ramos, Constelações Familiares na Medicina. Ela é opa, uma consteladora médica e ela é uma traz relatos aqui nesse livro. constelação. Então é muito legal que a Graça está falando. Às vezes, né, a gente tem questões que elas vêm atravessando gerações, né? E a constelação, assim como o mapa, não é que ela vai tirar o problema. Ela identifica, muda o olhar, ajuda a gente a entender aquilo, aquela passagem, dá alertas, olha isso, presta atenção naquilo, ó, vai no médico, né? A gente dá um puxão de orelha em cliente, não dá, Grazi? Opa, claro que eu dou. Claro que eu dou. E também acho que ajuda, né? Tenta ajudar. Sim. Se a pessoa é uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa melancólica, né? Eu tenho cliente Uhum. assim, melancólico, mas não tem jeito, não tem jeito. Você olha para a cara dele, tem vontade de pegar no colo, porque o coitado. Fazer cafuné. Ai, meu Deus, aí eu falo, o que que eu falo para essas pessoas, né? Vai É. para o sol, vai numa praia, vai não sei o que, você sabe? Mas na realidade, ele tem que se ajudar. E de onde vem? Eu mandei ele constelar, esse meu cliente lá de Brasília, mandei até com o Maurício Coelho, que agora não está mais em Uhum. Brasília, né? O Maurício. E ele é um ótimo constelador. Então, essa síndrome de pessoa mais triste, porque ele tem um Saturno de 12, gente. Entendeu? Então, o que você faz? Você tenta ajudar, você manda constelar, você manda numa terapeuta. Já falei para ele fazer terapias com cromoterapia, né? A cromoterapia mexe muito bem, né? Ajuda muito. Você vê que os países nórdicos têm muita depressão, né? Por quê? Porque tem Uhum. pouca Sim, luz, né? Eu morei na Finlândia, tá? Mas eu morei no verão. Mas no inverno fica 6 meses que não tem luz, né? Como é que a pessoa sim, vive? Só pode ficar deprimida, né? Porque sim, mexe, sim. né? Quando você não tem luz. Sim. Então, E eu acho que essas o mapa ajuda a gente até a dar essas olha, dicas, né, Grazi? Assim, que tipo de tratamento também ajudaria mais aquele cliente tem, pelo próprio perfil que ele tem, né? tem, claro, claro. E tudo vai depender dele. Aí que eu falo, assim, que Jung, né, dizia livre-arbítrio e fazer bem feito aquilo que você é obrigado a fazer. E aí entra o teu conhecimento. Autoconhecimento te ajuda a minimizar coisas ruins e pegar os teus talentos, pegar aquilo que você tem de bom e superar aquilo da melhor maneira possível. E aí né, Uhum. entra, assim, claro, todo o temperamento, todo o mapa da pessoa. Como é que ela tem? Ela tem recurso, não tem recurso próprio? Se não, vai para o terapeuta, né? Vai para o Uhum. terapeuta. E Uhum. terapia, Sim, graças a Deus, as terapias estão muito acessíveis, né? Até né, os seguros de saúde te dão essas terapias. E eu gosto muito de antroposofia, né? Eu gosto muito do Rudolf Steiner. Então, porque é engraçado, porque eu tenho uma menina com quem eu faço tango. Quando eu cheguei um dia na aula de tango e, e ela falou, Gra, você mudou o cabelo? Eu falei, não, essa é uma terapia, eu perdi o cabelo. E ela falou para mim, olha, ela tá. Volta, Gra, fala de e novo. ela é médica antroposófica. Médica antroposófica. Então, Uhum. ela olhou, só de eu ter falado o que estava o lado direito, que é o lado materno, a Uhum. morte da pessoa que era mais velha do que eu e era uma função materna. Então, isso quando a gente entende, você fala, tá bom, então eu tenho esse grande problema, agora eu vou resolver. Agora eu entendi. Agora eu sei o que eu Uhum. tenho que aprender. Sim, você cria Porque essa é consciência a e faz parte. o movimento, né? Aí eu fui fazer constelação com a Beth, né?
Fiz toda a parte de alimentação, né? Peguei o livro da Conceição Trucon lá, né? A cura pelo limão, fiz tudo que você pode imaginar. Por quê? Porque a gente tem que ter terapia de apoio, Sim, sim, né? Porque a sim. gente é frágil e o nosso corpo é frágil, né? E Ô, ele faz. Gra, Hum, faz. a gente tem 10 minutinhos. Eu tenho umas perguntas aqui, tá bom? Ah, ótimo. Hora Peraí. que você Não, põe, ok. põe o óculos aí. Eu vou fazer primeiro essa da Beth, depois eu vou abrir uma que tá aqui, tá? Tá. Vamos lá. A Beth quer saber, quando você vê no mapa que a pessoa precisa de proteína animal e ela é vegetariana, como substituir a carne vermelha? Mas aí, bom, responde aí. É uma coisa difícil, né? Porque eu não vou chegar para ela e falar, vai comer carne, né? Às Uhum, vezes precisa. Pessoa que tem falta de fogo precisa comer carne, né? Aí uhum, entra também um estudo dos grupos sanguíneos, né? Que você sabe que tem os grupos sanguíneos que têm mais propensão, por exemplo, a doenças celíacas, as doenças autoimunes, o grupo uhum. sanguíneo AB tem mais são, né? A esse tipo de doença. Eu acho que eu não vou chegar a falar para ela, vai numa nutricionista. Isso que eu ia falar. Tem que ir numa nutricionista, alguém que entenda como faz a substituição da carne, né? Eu acho também, Se penso quiser. assim. Porque às Deixa eu ver vezes a a pessoa pergunta aqui. fala não, né? E aí tudo bem. É como transfusão sanguínea para quem é crente, tá? Se você que É, sabe que é uma escolha, né? é. Ó, deixa, a pergunta que a Lígia Skincariol fez, mas ela é um pouco mais particularizada, mas eu É acho minha que dá para. crente. Ah, Em agosto desse ano eu tive uma inflamação no corpo. Sou virgem com ascendente em gêmeos. Mate está nesse trânsito? Ah, mas aí. Bom, Gra, responde aí. Se você conseguir. Inflamação tá ligada ao quê, Gra? Ah, agora, Gra, peraí. Fala de novo que saiu, saiu o seu tá. som. Volta, fala de novo. É, Inflamação tá ligada ao aí, quê? tá. Mas a inflamação, eu tenho o mapa dela, eu acho que tem o mapa da trânsito que ela estava passando naquele momento. Parte dela, Não dá para. A gente não consegue responder sem olhar, entendeu? O e foi mapa Marte. inteiro. Inflamação é Marte, O isso. Marte irrita. Não. Ó, ações inflamatórias, sangue no nariz, tudo isso é Marte, né? Por que o adolescente tem Erupção. espinha? Porque é Marte, os hormônios que estão. Então, pode dar na cabeça também um mau aspecto de Marte. Por exemplo, o mau aspecto de Marte com Mercúrio, se o cara tem um mapa delicado, ele pode surtar, né? Ter surtos de Uhum, violência, né? uhum. E dá mesmo, e de qualquer maneira. Mas até um planeta bonzinho, como é o Júpiter, né? Que a gente fala, Mas traz coisas também que são maravilha, jupiterianas, né? Ele é bonzinho, né? mas, né? A Elizabeth está aí, né? É, Ah, deu uma é, travada. ele Fala, também Gá. traz. Deu, E doenças peraí. do fígado, tá? Fígado e pâncreas. E, claro, todo o metabolismo dos lipídios e dos glucídios, sabe? Aqueles quando você faz o exame de sangue, é tudo ligado a Júpiter, Uhum, né? E engordar uhum. também, né? Enfim, Engordar também. excesso de O Júpiter ele vai atividade, expandir os processos, né? Também o Júpiter, às vezes, em trânsito, alguma coisa que estava mascarada aparece, né? aparece. Porque ele põe para fora aquilo que estava assim embutido. Então, um trânsito de Júpiter nem sempre é só benéfico. Às vezes ele vai fazer você ter que lidar com alguma coisa que estava ali escondida, embutida, ou ele aumenta um problema também, né? Camila, você viu o negócio que você falou do cisto, né? Então, devia ter Vênus envolvida na tua história, né? Ah, Porque provavelmente. Eu tenho Vênus na casa 6 conjunto com Lilith. Olha que então, delícia. pronto, entendeu? Edemas, Em trombose, Capricórnio. efeito tumoral. Ele tem um efeito tumoral, entendeu? Uhum. Então, a gente fala Vênus é o planeta do prazer, sim, do ponto de vista do mapa, do autoconhecimento. Mas quando a gente fala de astromedicina, não existe planeta só benéfico.
E lembra que o Vatiolo falava, uma conjunção é fatal. A Lua, na progressão lunar, faz uma conjunção com a tua Vênus, vai lá olhar, porque você vai descobrir alguma coisa, ou tireoide, alguma coisa aí. Porque as conjunções são muito fortes, né? Então, elas levam a gente a que aquela gente que estava lá latente se declare, né? E, claro, se depois mais, aí você vai ter que operar. Aí as pessoas às vezes me perguntam datas, né? Datas de nascimento, de criança Isso, eu dela. ia te falar isso, que era uma das perguntas que mandaram sobre, por exemplo, a pessoa me perguntou hoje, que eu sei porque o namorado dela foi operado hoje, especificamente, mas assim, o céu mostra se aquele dia é um dia bom para uma cirurgia, por exemplo, isso está ligado à cirurgia eletiva, mas sim, a gente vai ter que ver os significadores de saúde, né, Gra? Sim, ele é assim, a astrologia é menos ruim, né? Porque normalmente, se você não sangra, eu falo, não tem como. Porém, você vai olhar Sim. se a lua não está fora de curso naquele órgão que é regido pelo signo onde está a lua. Você não vai operar a tiroide no dia que a lua está passando em touro. Está fora de Sim. curso. Ah, mas o médico só opera. Então fala para ele operar depois das 4, que a lua já está fazendo aspectos. Né? Tem sempre que não faz na lua cheia, né? Porque você vai ter inchaço depois da operação, né? Isso tudo são conselhos que a gente dá. Mas às vezes você deixa na mão do médico, porque não tem o que fazer. Então o que, que você faz? Você dá o conselho e deixa na mão de Deus e manda É rezar. isso. É isso que eu falo. A eletiva, ela tem esse porém, porque assim, às vezes, o ideal nunca tem. A gente, como a Grazi falou, é o menos pior, né? É Mas pior. às vezes, mesmo assim, o médico não pode, né? O seu convênio não, né? Naquele dia trava tudo. Enfim, tem um lugar ali que é parte do destino, né? Quando a gente fala de saúde, de doença, a gente também está falando de destino. E às vezes a gente tem que vivenciar alguma coisa ali. A gente vai tentar amenizar o caminho, né, Gra? Mas às vezes é aquilo que vai fazer parte da sua jornada também. E E sabe ali uma a gente não tem coisa que eu como, né? percebi? Uma coisa que eu percebi que às vezes, mesmo que num trânsito, vamos dizer, eu tenho Marte em mau aspecto, tá? Marte em mau aspecto porque ele está em conjunção com Saturno, portanto eu me machuco, dá muito, muito machucado, né? Uhum. Atualmente Marte está em mau aspecto, mas ele não está em mau aspecto, o meu Marte. Mas ele está em mau Uhum. aspecto. E a gente aprende, até na ciência, que Uhum. moléculas similares, átomos similares se manifestam e saem, né, da mesma forma, Uhum. mesmo à distância, né? Não sei se você está Uhum. entendendo. Por quê? Porque o que está em cima é como o que está embaixo, a gente Sim, sabe. sim. Mas o fato dele estar em mau aspecto, por exemplo, eu tenho uma cliente que Gra, nós temos 2 minutos só para te dar um ah, toque aqui, tá? Que começou a depois rodar. Vai, termina esse. Não, termina. então, Termina. aí o meu mau aspecto vai fazer com que eu me machuque. Por quê? Porque ele está em mau aspecto no céu, entendeu? Então bate, machuca, quebra o copo, faz não sei o que, só naquele período. Depois ele sai da retrogradação, aí eu fico mais tranquila. É Entendeu? isso. E atualmente muita gente me perguntou sobre dentes por causa do Saturno Plutão. A quantidade de gente que precisou ir no dentista para extrair dente, Muito, fazer muito, muito. Gente, olha a aula que vocês tiveram de astromedicina. É uma aula, é um curso isso aqui, que a gente tentou, e a Grazi, com todo o conhecimento dela, trouxe muita informação aí. Então, quem nunca tinha ouvido falar, abriu a cabeça. Quem já sabia um pouquinho, aprendeu alguma coisa a mais. E eu só queria te agradecer muito, mais uma vez, a sua presença aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a todos que estiveram aqui na live, que participaram, que passaram pela live. Muito obrigada, Grazi. Saúde para você, saúde para todo se mundo. quiser saber mais, né? Se quiser saber mais, é só fazer. Depois eu mando para as consteladoras, minhas amigas terapeutas e tudo, tá? Isso, marque o mapa com a Grazi, que a Grazi é fera nesse assunto, hein, gente? Assim,
trouxe uma pessoa que sabe muito e estuda muito. Então, Estudo assim, muito. obrigado mais uma vez pela... estuda muito. Obrigada pela Obrigada contribuição. por fizeram aqui com a gente, tá? Vieram prestigiar. Obrigada a Tchau. todos vocês. Tchau, gente. Eu... Eu faço outro depois. Pode deixar. Beijo, Gra. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.